Salve, salve, meus amigos. Só alegrias? Espero que sim. Mais uma vez aqui com vocês, professor Marcelo Galante, professor de Direito Constitucional da rede LFG. Estamos aqui neste evento que se denomina Jornada OAB. E qual é a ideia do Jornada OAB? Se a gente parar e apurar o exame da ordem, o exame da OAB-FGV, as últimas provas, a gente se depara com um fenômeno interessante. Não basta mais saber uma única matéria ou saber aquela matéria dissociada das demais. É imprescindível uma visão geral do direito, principalmente no direito público, em que as matérias cada vez mais se intercalam nessa multidisciplinariedade, nessa interdisciplinariedade. Então não basta saber direito constitucional. É importante saber direito constitucional para acertar uma questão de direito administrativo, por exemplo. Não basta saber direito tributário. Você tem que saber direito tributário, às vezes, para acertar uma questão de direito administrativo, e mais um exemplo. Então a ideia deste evento é justamente te ajudar, te auxiliar, é mais uma ferramenta para que você chegue nos seus 40 pontos, atinja o objetivo e vá para a segunda fase com muito mais confiança, com muito mais chances de aprovação. Então, hoje, eu vou ter a honra de dividir o meu Jornada OAB com um grande professor de Direito Administrativo e Direito Tributário, talvez o baluarte aqui da LFG, que é o professor Alexandre Maza. Nem tremi para dividir aqui o tablado com o Alexandre Maza. Quando eu nasci, o professor Alexandre Maza já era um grande professor de Direito Administrativo. Então, é uma honra estar dividindo essa bancada. Não é isso, Maza? E aí, professor Galante, tudo bem? Não é tão novo assim, gente, como ele está falando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse evento é muito legal porque ele permite isso mesmo, que a gente analise questões que estão ali na fronteira entre os diferentes ramos. Mas eu não pude deixar de notar logo de cara que o professor Galante vem com uma camisa de uma marca parecida com a minha camisa, só que claramente é uma camisa falsificada, gente, porque não tem dessa cor que ele está vestindo na marca original. Então, um pouco suspeito para um professor de constitucional usar um produto contrafeito como esse. Tá, mas brincadeiras à parte, é um grande prazer aqui estar falando sobre as coisas de direito administrativo. Lembrando que daqui a pouco nós vamos colocar perguntas de alunos movimentando assuntos que estão aí entre o administrativo e o direito constitucional, porque, como o professor Galante disse, hoje é assim. Além das questões caírem aplicadas à solução de casos, não há mais pergunta totalmente teórica, é uma linha que a OAB exigiu e a FGV está implementando já há algum tempo. Agora vem isso, né? Nas perguntas de administrativo, você tem que se socorrer de conhecimentos de constitucional, em constitucional tem que saber coisas de direito penal e assim por diante. Por isso, faz sentido que a gente mantenha esse diálogo. Então é isso, devolvo a palavra ao professor Galante, dizendo que, na próxima oportunidade, eu espero que ele use uma camisa original. Muito bem, professor Maza. Eu prometo que vou verificar, né? Se fosse aqui um problema de marcas em patentes, direito empresarial, eu estaria aí numa enrascada bem interessante. Lembrando que falei isso para o Maza, que Galante é sobrenome, não é adjetivo. Eu já tive alguns problemas a esse respeito, né? Fala Marcelo Galante, pensa que vai vir o Cauã Raymond e vem esta pessoa para falar, então é sobrenome, não é adjetivo. Tá? Então, Marcelo Galante. Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho, Maza, sobre essa interdisciplinaridade que a gente está tão propagando aqui. E o direito constitucional é um grande guarda-chuva nesse sentido. Né? A parte de direito administrativo, notadamente lá o 37 até o 41, o direito administrativo navega em águas claras aí dentro da Constituição. Né? E nisso se destaca, né, no meu modo de entender, os princípios de direito administrativo, lá do 37 da Constituição, tanto a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, mas também as regras do processo de licitação, a parte de improbidade administrativa, né? Passando ali ao artigo 38,
que é a possibilidade de entrar o direito administrativo, o direito constitucional e, por que não, o direito eleitoral, que é a possibilidade do servidor público ser eleito, né, competir a um cargo eletivo, e aí, em caso de vencer a eleição, de tomar posse, exercício, o que acontece com esse servidor público, dependendo do cargo federal, estadual, municipal, passando as regras do 39, finalmente chegando ao 40, que são as regras de aposentadoria, e a estabilidade do servidor público, como ele pode ser exonerado ou, quiçá, demitido, são as hipóteses do artigo 41. Dentro deste panorama do direito constitucional do 37 ao 41, o que você acha interessante destacar aí para essa prova, Maza? Bom, na intersecção do administrativo com o constitucional, algumas coisas são muito importantes. Então, o 37 caput, como o professor Galante falou, tem 5 princípios do direito administrativo, cujas iniciais formam a palavra limpe. Mas isso não vai cair porque é muito fácil. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Chama a sua atenção para os 2 primeiros incisos do artigo 37 da Constituição, que falam do que a FGV chama de um princípio. Tudo para a FGV é princípio, né, gente? Eles chamam qualquer coisa de princípio. Esse copo d'água para a FGV é um princípio. Eles chamam de princípio do livre acesso aos cargos, empregos e funções. A ideia por trás desse princípio é que somente a lei pode criar restrições ao acesso a cargos, empregos ou funções. Jamais um edital de concurso público pode fazer isso. Há um julgado recente do Supremo Tribunal Federal que diz respeito a candidato tatuado. Preciso saber, professor Galante, há alguma tatuagem escondida aí debaixo da sua roupa? Depois ele pode responder. Se tiver, não me diga do que é, onde está. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que candidato tatuado não pode ser desclassificado de concurso por causa da tatuagem, a não ser que a tatuagem viole valores constitucionais, tá? Mas não é a exceção que nos interessa, é a regra. Veja, um edital de concurso público é um ato administrativo. Jamais um edital poderia criar essa restrição. Isso já caiu várias vezes na prova de administrativo. Por quê? Porque somente a lei é que pode criar condições para a posse em cargos, empregos e funções. E mesmo sendo a lei, é preciso observar uma razoabilidade e proporcionalidade. Caiu recentemente em segunda fase isso. Era um concurso público para o cargo de médico e, com base numa disposição do edital, se dizia que candidato tatuado teria que ser desclassificado. Não havia fundamento legal, mas o edital tinha essa previsão. Então, o gabarito apontou a violação do princípio do livre acesso, porque somente a lei poderia criar essas condições, e o examinador ressalvou. E ainda que a lei tivesse uma condição como essa, ela seria violadora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Outra coisa que caiu muito recentemente também foi a questão dos estrangeiros. Será que estrangeiros podem participar de concurso, tomar posse em cargos, empregos ou funções? A resposta é afirmativa. A Constituição diz também no 37, incisos 1 e 2, que é possível o estrangeiro, na forma da lei, tomar posse em cargos, empregos ou funções estatais. Esses são sempre assuntos importantes. Para encerrar essa primeira análise minha, aqui há o inciso 5 do 37 também. O inciso 5 fala daqueles cargos que são providos sem concurso. A regra geral é o concurso público. E lembre, o concurso tem que ser para o provimento daquele cargo específico. Não há mais, desde a Constituição de 88, a possibilidade do sujeito entrar por concurso para policial civil, por exemplo, e dentro da carreira, por um concurso interno, ele virar delegado, porque antigamente era possível uma aberração dessa. Então, hoje é necessário ser aprovado no concurso específico para aquele cargo. E uma vez dentro daquele cargo, só pode haver uma ascensão vertical. Então, de procurador nível 5, por exemplo, para procurador nível 4, nível 3, mas sempre dentro da carreira de procurador. Quando que não precisa de concurso? Basicamente, não precisa de concurso quando o cargo é declarado por lei de livre provimento. Cargo declarado por lei de livre provimento é o Trem da Alegria. Não é da época de vocês, porque vocês são muito novos, mas tinha uma banda produção na época da minha infância, que era o Trem da Alegria, que era o Luciano,
professor Galante não lembra que ele nasceu nos anos 90, era o Luciano, a Paula Marques, se não me engano, e o Juninho Bill, era o Trem da Alegria. O grande sucesso era He-Man. Lembra, produção? Lá, 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 He-Man. E não lembro porque que eu falei disso daí, mas o Trem da Alegria é a nomeação sem concurso. Então, quais são as situações em que não precisa de concurso público? Quando a lei declara o cargo de livre provimento. Aí basta o que se chama de uma relação subjetiva de confiança com a autoridade nomeante. Lembrando que pela súmula vinculante 13, não pode ser parente do nomeante. Tá? A nomeação de parente para cargo de provimento sem concurso viola a súmula vinculante número 13. De modo que, numa primeira análise, essas são as coisas mais importantes. E só mais uma última observação, aí eu já devolvo a palavra para o professor Galante. Ele lembrou muito bem que o artigo 41 da Constituição estabelece um prazo de experiência do servidor público após a posse. Na verdade, após a entrada em exercício, chamado estágio probatório, que mudou, faz tempo que mudou. A emenda 19 aumentou de 2 para 3 anos o tamanho do estágio probatório. E não vai cair na pegadinha. Tanto faz, para o direito administrativo, 3 anos ou 36 meses. Eu já tive um aluno, professor Galante, que quando perguntaram a duração do estágio probatório, ele tinha guardado 3 anos, aí caiu na prova, 36 meses, ele achou que era pegadinha. E não marcou aquela alternativa. Então, caiu na sua prova, 3 anos ou 36 meses, pode marcar qualquer uma dessas, não vai ter as duas, obviamente, qualquer uma dessas, porque está correto. Não existe, como regra geral, estágio probatório de 2 anos, como era antes da emenda 19. Isso aí. O que mais, professor Galante, que há de importante no direito constitucional para a prova? Bom, primeiro, né, vamos por partes pegar os comentários do comentário do professor Maza. Né? Primeiro, eu não tenho tatuagem. Acho curioso essa curiosidade do professor Maza, saber se eu tenho tatuagem ou não. Não tenho nenhuma tatuagem, viu, professor? Não preciso passar por nenhuma revista, acredite na minha palavra. Segundo, eu não nasci em 90, eu nasci na década de 70. E era Patrícia Marques, professor. Juninho Bill. Luciano. Depois entrou a Amanda. É uma cultura boa. O professor Maza, como eu, era fã do Bozo, ligava muito pro 2360873. Podia cair na prova esse tipo de Podia, coisa. né? Podia, a gente gabaritaria, né? Mas, além das brincadeiras à parte, acho interessante o que o professor Maza falou de alguns aspectos aqui. Nada impede o examinador de pegar algumas coisas de segunda fase e jogar na primeira. O professor Maza estava falando do acesso aos cargos, enfim, e que a lei é que pode restringir, nunca o edital. Já caiu em segunda fase de direito constitucional, é exatamente isso. E eles podem importar para a primeira um edital que estabelecia a idade máxima para prestar um concurso. E perguntado administrativamente, indagado ao órgão administrativo por que aquela discriminação, a resposta era, não, a gente está com déficit previdenciário. Então, quanto mais jovem o servidor entrar, mais tempo ele vai demorar para se aposentar, então a gente não quer gente mais velha no serviço público. Então a gente vai estabelecer uma idade máxima aí para prestar o concurso. Viola o princípio da igualdade, aquela ideia de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Qual é a ideia aqui? Aquele binômio do fator de discriminação e o objetivo da norma. Podem existir discriminações, sim, desde que elas sejam compatíveis com o objetivo que se pretende alcançar. Então, a regra geral é licitação, concurso público. Então, essa é a regra geral. Agora, em situações excepcionais, a gente pode ter situações que eu tenho que tratar os desiguais de forma desigual na medida dessa desigualdade. Abriu o concurso lá, ou seleção para Dragão da Independência, que faz a guarda presidencial, e eu com 1,5 m vou prestar, e o edital me proíbe, a lei me proíbe. E pode, porque eu tenho que tratar, no caso concreto, quem é igual de forma igual. Mas quem é desigual, eu tenho que tratar na medida dessa desigualdade. Então, é possível ter uma discriminação numa lei? Sim, desde que ela seja compatível com o objetivo que se pretende alcançar. Outro ponto interessante que o professor Maza trouxe aí, que é a súmula vinculante 13, que é a proibição da contratação, dos parentes, enfim. A exceção aí é o cargo político. Então,
Então, notem, o presidente da República pode nomear a sua esposa para ministra, não é? Porque é um cargo eminentemente político, é uma exceção à regra aí da proibição geral e restrita ao nepotismo. Ok? Eu acho que nós temos perguntas, né? Mas quer comentar alguma coisa aí? Ô, produção, é a pergunta de um aluno agora, é isso? Vamos lá? Então pode colocar. Não põe não, porque eu que mando aqui. Ah, não, pode pôr sim. Vai lá, pergunta do aluno, gente. Olá, professor, meu nome é Luan, eu tenho uma dúvida. Como que a ação popular e a ação de improbidade administrativa podem auxiliar com a moralidade administrativa? Sim, a pergunta é bem interessante aí, que ela trata da ação popular e da ação de improbidade administrativa. Muito obrigado ao aluno que mandou essa pergunta interessante e que meio que traz do nosso propósito aqui da jornada OAB de intercalar as matérias, né? Ação de improbidade, o professor Maza vai comentar lá no 37, né, que fala da improbidade, das penas de improbidade, embora a lei de improbidade, a lei 8429, até aumenta a penalidade, né, traz penalidades que não estão propriamente expressas no texto constitucional. E eu vou ficar aqui com a parte mais constitucional da ação popular. A ação popular está lá na Constituição que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, visando a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas e de sucumbência. Então, o primeiro ponto aqui, quem é o titular, o legitimado ativo dessa ação popular? Cidadão. Qualquer cidadão, basta um cidadão, aquele que tem plena capacidade eleitoral, pleno gozo dos seus direitos políticos. Tome cuidado que, conforme o artigo 15 da Constituição, é expressamente vedada a cassação de direitos políticos. Aquela ideia da perseguição política. Você é contra o meu governo, eu casso os seus direitos políticos. Você é contrário à política do meu governo, você não tem mais direito de votar e ser votado. Isso é cassação, isso é proibido, é vedado no artigo 15. Que é o mesmo artigo que traz hipóteses de perda e de suspensão de direitos políticos. Qual a diferença entre a perda e a suspensão de direitos políticos? A perda tem caráter definitivo. Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Deixou de ser brasileiro. Perda dos direitos políticos, caráter definitivo. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Suspensão de direitos políticos. Condenação por improbidade administrativa, também suspensão. O professor Maza até vai comentar que a 8429 traz lá os limites de suspensão, lá no artigo 11, artigo 9, 10, 11, dependendo qual é a violação, qual é o tipo de improbidade que se encaixa, vai ter uma suspensão diferente, né, uma gradação diferente da suspensão dos direitos políticos. Então, qualquer cidadão pode propor ação popular. O objetivo dela é anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, e de novo direito administrativo aí, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Então é uma forma de transformar o cidadão brasileiro em verdadeiro fiscal da atuação do poder público. Cabe pedido cautelar, é possível acumular com pedidos de perdas e danos. E uma última dica sobre a ação popular que eu acho imprescindível para a prova. Como regra geral, ela não tem foro especial. E por quê? Porque, primeiro, ela é uma ação de caráter cível. Então, aquele foro especial das altas autoridades do direito penal não se aplica à ação popular. Então, o presidente da República, réu numa ação popular, ele vai responder em primeiro grau de jurisdição. Então, não se aplica a regra do foro especial aqui, mesmo que o réu seja um presidente, um governador, um deputado ou coisa que o valha. Professor Maza, comenta pra gente aí a improbidade. Bom, então, interessante lembrar o seguinte, a moralidade administrativa é um valor tutelado pela Constituição de 88. A Constituição criou um subsistema processual para a tutela desse valor, basicamente com duas ações, ação popular e ação de improbidade administrativa. Primeiro, uma semelhança entre as duas é o prazo de 5 anos. Cara, perguntou prazo para você, administrativo e tributário, chuta em 5 anos, que você não vai errar. Prazo de 5 anos. O prazo da ação de improbidade prescreve em 5 anos, mas para políticos e comissionados, 5 anos contados do desligamento da função. O
o que é muito importante, já caiu 1 milhão de vezes. Agora, diferenças. Ação popular só pode ser proposta por cidadão, pessoa física no gozo de direitos políticos. Pessoa jurídica e órgão público não propõe ação popular. Ação de improbidade é o contrário. Pessoa física nunca pode propor ação de improbidade. Ah, mas eu fiquei sabendo que na minha cidade o prefeito praticou um ato de improbidade. O que eu posso fazer? Você vai lá e denuncia para o Ministério Público. Tá? Mas a pessoa física não pode entrar com ação de improbidade. Então, essa é uma diferença notável na legitimação ativa. Uma segunda diferença está no pacote punitivo. Uma ação popular condena basicamente a anulação do ato lesivo e ressarcimento do dano. É uma lei antiga, 1965, início do governo militar, não tinha nem clima para ação popular e coisas ligadas à cidadania. Mas tinha esse pacote punitivo mais simples. A ação de improbidade vem depois da redemocratização, 1992, o pacote punitivo é gigantesco. Tem um monte de penas lá. Muito bem lembrado pelo professor Galante, que não há pena de cassação de direitos políticos. Essa é uma super pegadinha. Outra coisa, o juiz, de acordo com a redação do artigo 12 da Lei de Improbidade, ele que pode escolher quais penas ele vai aplicar diante da gravidade do caso concreto. Pode ser uma pena aplicada isoladamente ou em conjunto. Então, não há obrigatoriedade de aplicar um pacote punitivo completo. Se o juiz quiser, ele pode aplicar uma pena só. Outra coisa muito importante sobre improbidade, tem que guardar isso. A improbidade, como regra, só atinge agentes públicos. Só pode praticar improbidade, portanto, ser punido por improbidade, como regra, quem é agente público. Mas há 4 exceções de particulares que podem ser punidos por improbidade. O particular que concorre para a prática do ato, o particular que induz o agente a praticar o ato, o herdeiro. Já pensou, gente? Vai lá abrir o testamento, o que tem de herança? Uma condenação por improbidade. Lá na minha terra, vocês me perdoam, eu sou de Guarulhos, a gente fala assim que quando a pessoa deixa um patrimônio, é uma herança. Quando deixa muita dívida, é uma merdança. Então, isso é uma merdança, né, gente? O cara é sucessor de alguém que foi condenado por improbidade, o sucessor, sendo particular, responde, e o beneficiário por ato de improbidade. Esses 4 particulares só podem ser punidos se eles atuarem junto, de alguma forma, com o agente. Diz o STJ que eles não podem ser punidos isoladamente. Não há improbidade por particular agindo isoladamente. Então, essa é uma outra questão importante. Super novidade. A lei de improbidade foi alterada recentemente e foi criado um novo tipo de ato de improbidade que ninguém entendeu, mas eu vou te explicar. Os 3 tipos tradicionais de atos de improbidade são ato de improbidade que importa enriquecimento do agente. É o mais grave porque, além do poder público perder dinheiro, o agente enriquece. Ato de improbidade que causa lesão ao erário. O agente não enriquece, mas o poder público perde parte do seu patrimônio. E atos de improbidade que atentam contra princípios. Artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade. Agora tem um novo artigo, é o artigo 10A da Lei de Improbidade. É muito curioso esse tipo de ato de improbidade. É improbidade administrativa, agora, conceder benefício de ISS, Imposto sobre Serviços, de qualquer natureza, violando as regras da lei complementar do ISS. Então, suponha que, por exemplo, um município conceda, por lei municipal, uma isenção de ISS, por base reduzida, por alíquota zero, seja lá o nome que se dê, mas que acabe zerando o valor do ISS. Isso é considerado prática de improbidade hoje, porque a lei de improbidade tentou evitar, de alguma forma, a guerra fiscal entre os municípios em matéria de ISS. E um outro detalhe importante, regra geral, improbidade pressupõe dolo do agente, entendido como a intenção ou a má-fé. Só haverá improbidade culposa, aquela sem dolo, sem intenção ou má-fé, nas hipóteses do artigo 10, ato de improbidade que causa lesão ao erário. Então, sensacional produção, a pergunta do nosso aluno, foi muito legal. E essas são as diferenças importantes entre improbidade e ação popular no subsistema de tutela processual do princípio da moralidade na Constituição de 88. Eu acho que tem mais uma pergunta, né, professor? Acho que sim. Só um comentário antes que eu acho pertinente, legal.
O Supremo, há pouco tempo, também se deparou com uma questão que o Maza também pode comentar, que eu achei intrigante, ligado à ação de improbidade, que é a questão da prescrição. A Constituição é muito clara, que diz que a Constituição joga essa bola para a lei definir o prazo de prescrição da improbidade, ressalvadas as ações de ressarcimento. Então, existiam aí duas correntes pesadas na briga do direito constitucional administrativo. Uns entendiam que o ressarcimento é imprescritível, porque tinha essa ressalva no final. A lei vai trazer o prazo de prescrição para os ilícitos de improbidade, ressalvadas as ações de ressarcimento. Então, o ressarcimento seria imprescritível. Por uma outra corrente, entendia que a imprescritibilidade é uma exceção no direito constitucional e na Constituição. E para ser imprescritível, tem que estar de forma expressa e taxativa, chapada na Constituição, como é o crime de racismo. E entendia-se, nesse caso, que utilizaria o prazo de 5 anos, lá que está previsto na ação popular do ressarcimento. Então, existiam muitos julgados no STJ nesse sentido, da prescrição de 5 anos. Mas, recentemente, há um entendimento do Supremo quanto à imprescritibilidade da ação de ressarcimento. Não é isso, professor Maza? Essa questão é uma questão em que o Supremo Tribunal Federal já vacilou bastante quanto à orientação a ser seguida, e o problema está na forma de interpretação do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. O trecho final desse dispositivo, ele sugere mesmo que as ações de ressarcimento do dano seriam imprescritíveis. Bom, como a FGV adora perguntar orientação de tribunal, para a gente, ainda mais se for do Supremo Tribunal Federal, a gente considera uma verdade absoluta para a prova. Então, ações de ressarcimento do erário, inclusive para fins de improbidade, não prescrevem, o que torna a situação muito esquisita. Porque você imagina, uma ação de improbidade tem 5 anos para ser proposta. Mesmo depois de 5 anos, é possível, então, entrar com a ação de improbidade exclusivamente para fins de ressarcimento do dano, porque não prescreve essa pena. As outras 7 penas estão prescritas, mas a ação pode ser proposta para essa finalidade. Ou então, a ação já foi proposta fora do prazo e o juiz não pode reconhecer a prescrição para a pena de ressarcimento. A ação continuará tramitando exclusivamente para a eventual aplicação dessa pena. E aí o juiz extinguiria o processo quanto aos pedidos de aplicação das demais sanções. É esquisito. A tendência, pelo menos à luz do direito administrativo, é que haja uma mudança de orientação, porque ações imprescritíveis, elas são uma violação da segurança jurídica dentro do sistema, e como se costuma dizer, só tem sentido alguma coisa ser imprescritível se essa alguma coisa tutela um valor que dentro da Constituição está acima da segurança jurídica, porque senão a segurança jurídica predomina estabelecendo um prazo de pacificação. No crime de racismo, obviamente, o valor constitucional está acima da segurança jurídica por expressa previsão constitucional. Não parece ser o caso do ressarcimento do erário, que mexe com questão patrimonial, interesse público secundário. Para sua prova, pode cravar. A ação de improbidade prescreve em 5 anos, exceto para fins de aplicação da pena do ressarcimento do dano, porque aí, estranhamente, é imprescritível. Em direito constitucional, tem um ponto que interfere na minha disciplina, que também é muito importante. Ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que fala das propagandas do governo, aquelas vedações à publicidade governamental que contenha nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal de autoridade. Esse dispositivo ele proíbe, por exemplo, coisa comum no Brasil, que um prefeito inaugure uma obra e encha a cidade com faixas. Obra inaugurada por prefeito fulano de tal, que mais pensa na situação do munícipe, ou então uma foto do governador que inaugurou uma escola. Isso é proibido pela Constituição Galante sobre a matéria. Em que medida, a pergunta era isso, uma súmula vinculante afeta o direito administrativo? Gente, afeta totalmente, porque a súmula vinculante ela é de cumprimento obrigatório pela administração pública. Por isso que hoje, mesmo não havendo lei no Brasil que proíba o nepotismo, sabe que não tem lei, né?
Não tem. Mesmo não havendo lei que proíba o nepotismo, a força da súmula vinculante, e só por ela, já impede a prática dessa conduta. Lembrando que sempre no direito administrativo se considerou que a jurisprudência seria a fonte do direito administrativo. Agora, com a instituição da súmula vinculante, isso é uma verdade incontestável. Tá? Ainda sobre a súmula vinculante 13, lembra? A súmula vinculante 13, ela proíbe nomeação de parente até o 3º grau, o que libera os primos. Primo está depois de 3º grau, então é possível nomear primo, produção, para cargo em comissão sem concurso, porque primo pode, né? Primo pode um monte de coisa, inclusive ser nomeado para cargo em comissão. E a súmula proíbe também o nepotismo cruzado. Então, há duas vedações. O nepotismo direto, quando há uma relação de parentesco entre o nomeante e o nomeado, e o nepotismo cruzado, que é uma troca de favores entre autoridades nomeantes. Então, eu peço a gentileza para o professor Galante nomear no gabinete dele na Câmara Municipal a minha filha, que eu não consegui encaixar em lugar nenhum, e, para compensar, eu nomeio a esposa do professor Galante no meu gabinete do TJ, eu que sou desembargador. Isso é um nepotismo cruzado. Ele nomeou o meu parente, eu nomeei o parente dele. Isso a súmula também proíbe, porque senão seria muito fácil burlar essa proibição. Professor Galante, súmula vinculante, estamos discutindo agora. Vamos falar um pouco do conceito da súmula vinculante. Ela está prevista no artigo 103A maiúsculo da Constituição, 103A, redação dada pela emenda 45, a reforma do Poder Judiciário, emenda 45 de 2004. Ok, artigo 103A, regulamentada pela Lei 11.417/06, que é a lei da súmula vinculante. Bom, qual é a ideia da súmula vinculante? A súmula vinculante não deixa de ser uma súmula. Então, eu preciso de decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal sobre a mesma matéria constitucional, o Supremo pacificando seu entendimento, editando uma súmula que só será vinculante se 2/3 dos ministros assim o decidirem, 8 de 11 ministros. Portanto, súmula vinculante só Supremo Tribunal Federal pode editar. Quórum para sua edição, 2/3. Então quer dizer que o Supremo pode editar uma súmula vinculante e uma súmula sucessória, uma súmula sem esse poder de vincular? Sim. Qual é a diferença? Quórum de 2/3 para transformá-las em vinculantes. E as súmulas antigas do Supremo são vinculantes? Não, mas nada impede o Supremo de revê-las e, por maioria de 2/3, transformar a súmula antiga em súmula vinculante. Outro ponto interessante da decisão administrativa, lá do processo administrativo, ou judicial, que descumprir súmula vinculante, cabe reclamação. Da decisão judicial ou administrativa que descumprir súmula vinculante, a medida cabível é a reclamação. Artigo 102.1 L de laranja. 102.1 L de laranja da Constituição. Está lá. É da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Processar e julgar originariamente a reclamação para preservação da sua competência e garantia da autoridade das suas decisões. O Supremo julga originariamente a reclamação para preservação da sua competência, quando a competência do Supremo é usurpada por um outro órgão, outro tribunal, ou para garantir a autoridade da decisão do Supremo, como é a súmula vinculante. E o nome da ação é muito feliz, né, professor Maza? Reclamação. Porque o prefeito, o governador ou mesmo o juiz está descumprindo a súmula vinculante. Então eu, reclamante, vou para o Supremo reclamar e falar: ô Supremo, eu vim aqui reclamar porque o juiz, porque o prefeito lá disse que sua decisão não serve para nada, mesmo ela sendo vinculante. E o Supremo, ao julgar essa reclamação, pode cassar a decisão judicial, até mesmo anular a decisão administrativa. Lembrando também que essa súmula vinculante tem o poder de vincular toda a administração pública, em todos os seus níveis, e o poder judiciário, mas não vincula o poder legislativo na sua atividade típica legislativa. O que significa isso? Que mesmo existindo uma súmula vinculante de um tema, nada impede o legislador de legislar em sentido
contrário. A gente teve a situação lá da vaquejada, né, do Supremo Tribunal Federal entendendo que era inconstitucional pelo direito ao meio ambiente, da proteção ambiental, e depois vem uma emenda constitucional dizendo que aquilo é um patrimônio histórico, cultural do Brasil. Então, nada impede o legislador de legislar em sentido contrário à súmula vinculante. Só para terminar sobre súmula vinculante, outro ponto. A decisão que descumpre a súmula vinculante cabe à reclamação. Ok. Agora, se eu quero discutir o teor da súmula, eu quero dizer que a súmula está equivocada, a súmula está errada, não cabe ADI, não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra a súmula, tampouco contra a súmula vinculante. Não cabe ADI contra a súmula, nem contra a súmula vinculante. Cabe o quê? O pedido de cancelamento ou de revisão da súmula, que pode ser feito pelo Supremo de ofício, diretamente, ou ainda provocado por um dos legitimados para propor ADI, lá do artigo 103. Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, Procurador-Geral da República, governador, mesa da Assembleia Legislativa, partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. E a lei 11.417/06 até aumenta esse rol, trazendo os tribunais superiores, também podendo questionar e pedir o cancelamento ou a revisão da súmula vinculante, professor Maza. Produção, eu tenho mais uns minutinhos aqui, produção. Mesmo que eu não tivesse, eu vou usar. Produção, 3 coisinhas que eu vou lançar aqui para a gente revisar a parte constitucional do direito administrativo. Primeiro ponto, lembra, desapropriação. A desapropriação tem 3 atributos na sua indenização. Ela é prévia, a indenização expropriatória, justa e em dinheiro. Os 2 primeiros atributos são absolutos. Sempre a indenização vai ser prévia, sempre vai ser justa. Mas, em 2 casos, ela não será em dinheiro, será em títulos. Lembre, só o município pode desapropriar, por interesse social, uma área urbana que descumpre a sua função social, vai pagar em títulos. E só a União pode desapropriar a área rural que descumpre a função social, pagamento em títulos também. Tudo bem? Então, ponha isso na sua cabeça. Toda indenização na desapropriação é prévia e justa e quase toda é em dinheiro, menos município por interesse social, descumprindo área urbana, ou a União, interesse social, descumprindo área rural. Primeiro ponto. Segundo, 37, parágrafo 6º da Constituição, responsabilidade do Estado é objetiva. Não depende da prova de culpa ou dolo. Lembre, decisão do STF, não há responsabilidade per saltam. Vale dizer, a vítima não pode acionar a pessoa física do agente se o dano foi causado no exercício da função. Deus o livre, estou saindo aqui da rede LFG. Uma viatura da Polícia Federal bate no meu carro, está no exercício da função, eu não posso acionar o policial motorista. Eu tenho que acionar a União, que é a pessoa jurídica que a Polícia Federal integra. Por quê? Porque, diz o STF, que o agente público só responde perante a Fazenda, não perante a vítima. Perante a Fazenda é na ação regressiva. Então, a vítima tem 5 anos para acionar o Estado. Se o Estado for condenado, ele pode, a qualquer tempo, entrar com ação regressiva, porque também é uma ação de ressarcimento do erário, não prescreve pelo mesmo entendimento do 37, parágrafo 5º. Esse é o segundo assunto. Terceiro, rapidinho, reintegração de servidor. O que é a reintegração? O servidor foi demitido. Aí ele vai para casa, fica sem trabalhar e todo lascado lá porque ele para de receber. Mas aí ele consegue, na justiça, anular a demissão. O que vai acontecer com ele? Ele volta. Como chama essa forma de provimento? Chama reintegração. Então, a reintegração é o retorno do servidor ao cargo quando for anulada a decisão que o demitiu. Veja, o direito administrativo sempre vai priorizar o anterior ocupante. Então, o que vai acontecer? Esse sujeito volta, vai ser reintegrado. Se esse cargo estiver sendo ocupado por alguém, a prioridade vai ser dada ao anterior, ao reintegrando, o cargo vai ser dele. E esse outro, se já for estável, entra em disponibilidade, vai para casa, fica sem trabalhar, recebendo vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Diz a Constituição que se esse novo ocupante ainda não superou o estágio probatório, não é estável, ele será exonerado. Esquisito, radical, não tem acontecido, mas a Constituição diz isso.
Outra coisa importante, quem é reintegrado tem direito a receber toda a remuneração do período do afastamento, corrigida monetariamente como se nunca tivesse sido demitido. Isso já caiu 7 milhões de vezes na prova. Disponibilidade, que é aquela situação que eu falei, que o sujeito vai para casa, fica sem trabalhar, recebendo vencimentos proporcionais. É um direito de servidor estável. Somente quem tem estabilidade tem o privilégio da disponibilidade, porque, cara, disponibilidade é muito incrível. Você vai para casa, fica sem trabalhar e vai receber. Só quem tem estabilidade, quem superou positivamente o estágio probatório. Não há direito à disponibilidade para quem está ainda em estágio probatório. Cara, com esses pontos, em direito administrativo, você faz a pontuação necessária para você atingir a sua aprovação. Professor Galante, é isso? Acho que sim, acho que a gente conseguiu aqui nesse bate-papo muito legal trazer aí pontos importantíssimos. Certamente você vai ganhar pontos no direito administrativo e, quiçá, também, alguma coisa que a gente falou aqui, pontos no direito constitucional, nessa interdisciplinariedade que é muito importante, é um evento bem interessante e importantíssimo para esse novo formato da prova, cada vez mais difícil, é a verdade, doa quem doer, a prova não é para qualquer um, a prova está difícil, o nível está alto e a gente precisa trazer algo diferente. E é isso que a Rede LFG trouxe aqui. Um prazer, professor Maza, dividir aqui o palco contigo. O prazer é todo seu, o prazer é todo meu, mas eu preciso fazer a revelação. Boa sorte para você na sua prova, você vai passar a produção. Vou fazer uma revelação aqui, nunca falei isso na minha vida. Fiz a brincadeira da tatuagem com o professor Galante, mas eu preciso cometer aqui uma inconfidência. Eu tenho uma tatuagem, produção. Eu tenho em algum lugar, que eu não vou revelar onde, uma tatuagem do Pikachu. Graças a Deus ele não vai revelar. Com essa, nós terminamos o nosso evento. Se você quer saber onde é, mande para o professor Maza nas redes sociais dele. A pergunta é que ele vai te mandar inbox, o local, uma foto, né, do nudes com a tatuagem dele. Até a próxima, gente. Valeu. Boa prova.